Olá, eu sou a Paloma Vidal, eu sou escritora, professora, pesquisadora e eu vou dar para vocês a oficina que se chama A Vida, Modo de Usar. Eu queria começar contando para vocês que em todas essas atuações minhas, como professora, como escritora, como pesquisadora, tem uma reflexão e uma prática em torno do que significa escrever a vida. No sentido de se perguntar quais são os modos como a escrita pode acompanhar a vida nas suas múltiplas experiências. Então, para vocês terem uma ideia, eu já pesquisei sobre como a experiência do exílio, de ter que sair do seu país por algum acontecimento político, aparece na escrita de algumas escritoras exiladas latino-americanas. E eu também já experimentei, em vários livros meus, com uma escrita que pudesse se aproximar da minha própria experiência como alguém que teve que se mudar de país e mudar de língua, porque minha família foi obrigada a deixar a Argentina, onde eu nasci, durante a ditadura que começou nesse país em 1976, e a gente então veio morar no Brasil. Então é a partir desse cruzamento de reflexão e de prática em torno da escrita que eu vou trabalhar com vocês nessa oficina. Nessa aula de hoje, que é uma aula de apresentação geral, eu gostaria de começar explicando que o título dessa oficina foi inspirado em um livro do escritor francês Georges Perec. É um romance que se chama justamente A Vida, Modo de Usar. Então, a partir dessa sugestão do título do Perec, a gente vai trabalhar juntos e juntas com a possibilidade de experimentar vários modos de escrever a vida. Nesse livro, para vocês terem uma ideia, é um livro interessantíssimo, que é uma espécie de quebra-cabeça da vida de um prédio, onde moram muitas pessoas, como em todos os prédios, cada um com os seus espaços, os seus objetos, os seus sonhos, as suas vivências, as suas memórias que vão se cruzando, por sua vez, com os de outras pessoas e vão formando um pequeno universo muito complexo que o Perec tenta trazer para a gente através de uma escrita muito variada. Então, a gente vai justamente perseguir também nessa oficina a possibilidade de experimentar com vários modos de escrever a vida, como eu falei, explorando uma escrita biográfica e autobiográfica que tem muitas possibilidades, como a gente vai ver algumas dessas possibilidades. E eu estou falando aqui de biográfico e autobiográfico porque essas vidas que vão entrar no que a gente vai experimentar são vidas reais, trabalhadas e retrabalhadas na escrita, e entram então na escrita de uma maneira particular, dependendo do livro, dependendo do escritor ou da escritora. Então, a gente vai trabalhar com essas particularidades. Eu queria começar fazendo algumas reflexões mais gerais e, para isso, eu trouxe algumas citações de escritoras que eu adoro e eu vou começar com uma delas, que é a Clarice Lispector, que numa crônica diz o seguinte: eu tive, desde a infância, várias vocações que me chamavam ardentemente.
uma das vocações era escrever. E não sei por que foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. Então, uma primeira ideia que eu queria trazer com essa citação para a nossa oficina seria essa de que escrever tem a ver com estar atenta a essa vida que vive em nós e ao redor de nós, como a Clarice fala. Então, a gente vai explorar essa possibilidade dessa atenção. A gente vai exercitar essa atenção. Uma outra reflexão, dessa vez a da Natalia Ginzburg, num texto que se chama O Meu Ofício, é a seguinte: nossa felicidade ou infelicidade pessoal, nossa condição terrestre, tem uma grande importância em relação àquilo que escrevemos. Quando somos felizes, nossa fantasia tem mais força. Quando somos infelizes, então é a nossa memória que age com mais vivacidade. Eu gosto muito dessa citação porque dela a gente pode extrair a ideia de que a gente escreve em diferentes estados, dependendo de nossas condições, em momentos determinados da vida, e isso entra na escrita de diferentes modos, fazendo com que ela seja diferente a cada vez. Então, a gente também vai trabalhar com essas diferenças nos textos que eu vou trazer para vocês e também nos textos que vocês vão escrever. Mas escrever tem a ver com a nossa vida, e é isso, sobretudo, que a gente vai explorar, com nossos estados e nossas condições ao escrever, mas também a escrita faz parte de uma vida mais ampla, compartilhada com muitos outros seres para além de nós. E, num certo sentido, eu acho bonito pensar que quando a gente está escrevendo, a gente está fazendo parte dessa imensidão, que é justamente uma palavra que aparece na próxima citação que eu trouxe para vocês, que é uma citação da Marguerite Duras, em que ela diz o seguinte: à nossa volta, tudo escreve. É isso que se deve perceber. Tudo escreve. A mosca, ela também escreve sobre as paredes. Um dia, talvez, no correr dos séculos futuros, alguém lerá essa escrita. Ela também será decifrada e traduzida. E a imensidão de um poema legível se desdobrará pelo céu. E, finalmente, eu queria trazer, para encerrar essas reflexões mais gerais, eu queria trazer um trecho da Audre Lorde, num texto que se chama A Poesia Não é um Luxo, em que ela diz o seguinte: podemos nos condicionar a respeitar nossos sentimentos e transpô-los em linguagem para que sejam compartilhados. E onde existe ainda essa linguagem, é a poesia que ajuda a moldá-la. A poesia não é apenas sonho ou imaginação, ela é o esqueleto que estrutura a nossa vida. Ela estabelece os alicerces para um futuro de mudanças, uma ponte que atravessa o medo que sentimos daquilo que nunca existiu. Esse trecho da Lorde eu acho particularmente interessante e importante para a nossa oficina, porque ele traz a ideia de que escrever não é apenas refletir nossa vida tal como ela é nesse momento, ou tal como ela foi em algum momento, mas é também estabelecer as condições para o que ela poderia ser no futuro. E quem sabe, nesse sentido, a escrita poderia nos ajudar, como a Lorde fala, a atravessar o medo
que a gente tem das mudanças e poderia, nesse sentido, nos transformar. Então, a gente também vai trabalhar com essa ideia de que escrever a vida é se transformar nessa escrita. A gente vai, como eu disse, explorar isso nos textos que eu vou trazer para vocês como exemplos, e a gente também vai explorar isso em exercícios de escrita. Eu queria então deixar essas ideias que eu fui destacando a partir das citações dessas 4 escritoras, queria deixar essas ideias como inspirações, às quais a gente vai voltar nas aulas seguintes. Eu vou falar então agora um pouco dessas aulas, né? Essa é a primeira de apresentação mais geral, e depois a gente vai ter 3 outras aulas com temas específicos em torno, todas elas, claro, em torno dessa ideia de escrever a vida, os modos que a gente pode explorar de escrever a vida. Então, essas 3 aulas têm os seguintes temas. A primeira é sobre ficcionalizar a vida, autoficções. A segunda é sobre escritas íntimas, diários e cartas. E a terceira, finalmente, é sobre a literatura nas redes, texto e imagem. Então, antes de entrar em cada uma delas e falar um pouco sobre cada uma delas, para vocês terem uma ideia, eu queria que vocês tivessem uma ideia de como é que vai funcionar a dinâmica dessas aulas, em que a gente vai, basicamente, pelo que eu pensei, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem 2 horas de duração em cada uma delas, e primeiro eu vou fazer uma exposição do tema, como eu estou fazendo hoje, trazendo exemplos, como eu falei, textos, né, literários que vão estar numa apostila, então vocês podem fazer essa leitura anteriormente, e eu vou comentar e trazer também alguns textos críticos para a gente poder refletir sobre esses temas nesses textos. Então, esse é um primeiro momento. Num segundo momento, a partir do que a gente leu e conversou, eu vou propor para vocês um exercício de escrita que vai ser realizado durante a aula, um exercício breve, porque a gente não tem tanto tempo assim. E depois, finalmente, a gente vai, num terceiro momento, fazer a leitura e o comentário desses exercícios, relacionando também o que vocês escreveram com os textos que foram lidos na apostila. Então, vamos lá. Como é que vão ser essas 3 aulas, né? Com esses temas que eu já mencionei. Como eu falei, a gente vai começar com ficcionalizar a vida, autoficções. Então, a ideia é que a gente experimente com diversos modos de ficcionalizar a vida. E para essas ficcionalizações, muitas vezes se dá o nome de autoficções, que é uma combinação da autobiografia com a ficção. Então, a ideia é que quem escreve está escrevendo a própria vida, mas que isso não impede que sejam utilizados recursos de invenção, que é o próprio da ficção. E, nesse caso, eu fiz um recorte de leituras que tem a ver com o seguinte: com autoficções que foram escritas por pessoas nascidas nos anos 70, em países da América Latina, que sofreram, nessa época, ditaduras. E, então, a partir desses textos, a gente vai poder explorar as possibilidades de ficcionalizar memórias traumáticas. Então, esse vai ser o foco. A gente vai ter um recorte específico dentro desse universo grande que é o universo das autoficções na literatura contemporânea. A gente vai fazer isso, por exemplo,
com um fragmento de um texto da Laura Alcoba, um livro chamado A Casa dos Coelhos, La Casa de los Conejos, em espanhol. A Laura Alcoba, ela é filha de militantes argentinos, ela foi exilada na França, e nesse livro é muito interessante porque ela volta à infância, quando ela morava na Argentina, para escrever, como ela diz na abertura do livro, a expressão que ela usa é da altura da menina que fui. Então, como se ela estivesse olhando o mundo daquela altura, recuperando uma experiência de muita violência a partir dessa perspectiva da criança. Então, a gente vai justamente observar nesse texto como ela ficcionaliza essa experiência a partir de uma perspectiva específica da infância. Então, essa é a primeira aula e a gente vai ter outras leituras também. Por exemplo, a Tatiana Salem-Levy, William Fuchs e outros escritores e escritoras de outros países da América Latina, como eu falei. Na segunda aula, que é sobre escritas íntimas e que vai ter foco em cartas e diários, a gente vai ver como esses textos que são escritos na intimidade, às vezes até sem intenção evidente de uma publicação no futuro, a gente vai ver como esses escritos são uma outra possibilidade de escrever a vida, com suas especificidades. A gente vai explorar justamente essa especificidade. E aí, para falar dessa especificidade, para vocês terem uma ideia, eu gostaria de ler uns trechos de um depoimento da poeta Ana Cristina César, em que ela vai no ponto dessa especificidade, e esse é um texto que vai servir para a gente de guia nessa aula, inclusive porque a gente vai trabalhar com várias cartas da própria Ana Cristina César e de outras autoras também. O que ela diz, então, nesse depoimento é o seguinte: quase todo mundo aqui, tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas já fez diário íntimo ou faz diáriozinho em adolescência ou até agora. E que a maioria absoluta das pessoas aqui também escreveu alguma vez cartas, ou quem sabe, teve até uma correspondência meio intensa, com algumas expectativas. Todo mundo terá essa experiência. O que acontece quando a gente escreve carta? Qual é a questão fundamental da carta? Que tipo de texto é a carta? Carta é o tipo de texto que você está dirigindo a alguém. Fundamentalmente, carta você escreve para mobilizar alguém. Especialmente se a gente entra no terreno da paixão, onde a correspondência fica mais quente. Você quer mobilizar alguém, você quer que através do teu texto um determinado interlocutor fique mobilizado. Diários também. Quando você está escrevendo um diário, existe muito aquela expressão, querido diário. Você está também de olho no interlocutor. Você escreve um diário exatamente porque não tem um confidente. Está substituindo um confidente teu. Então, você vai escrever um diário para suprir esse interlocutor que está te faltando. Então, a gente vai caminhar por aí a partir dessas ideias que a Ana Cristina César traz, especificamente essa ideia da interlocução, e a gente vai, então, ler cartas e diários
diversas escritoras de tempos variados, como, por exemplo, a Virginia Woolf ou a Carolina Maria de Jesus. Então, essa é a nossa segunda aula. Na terceira, finalmente, a gente vai falar sobre a literatura nas redes, texto e imagem, e especificamente o que eu gostaria de fazer nessa aula é que a gente pudesse experimentar com os modos como a gente escreve nossas vidas nas redes sociais, que a gente pudesse ter uma atenção diferente para esses modos e, quem sabe, até também modificá-los. E eu vou entrar nessa discussão e nessa experimentação pensando a combinação de texto e imagem, que é o que a gente faz nas redes sociais. Em geral, a gente tem um texto que é acompanhado de uma imagem. E aqui também vai ter um recorte, como teve lá na primeira aula que eu mencionei para vocês, aquele recorte relacionado às experiências das ditaduras latino-americanas. Aqui eu vou fazer um recorte que tem a ver com o trabalho de algumas escritoras artistas. Então, algumas escritoras que são também artistas, que têm um trabalho plástico, com imagens e que publicaram livros. Então, é o caso, por exemplo, da Sophie Calle, que escreveu um livro que se chama Histórias Reais. É uma escritora artista francesa. Ou da brasileira Aline Motta, que acabou de lançar um livro que se chama A Água é uma Máquina do Tempo. Então, essas são duas das escritoras artistas que a gente vai ler e discutir nessa aula. E como eu falei, a ideia é que a gente possa experimentar com usos mais críticos e mais criativos dessa combinação de texto e imagem que é tão corrente nas redes sociais e que faz parte da nossa vida do dia a dia. A gente vai se inspirar nessas escritoras artistas para ir além de uma ideia da imagem que ilustra o texto ou do texto que é um comentário da imagem. A gente vai testar combinações mais irônicas, até subversivas, e que tem efeitos muito inesperados, inclusive no sentido de modificar a maneira como a gente se relaciona com a nossa vida e com as vidas à nossa volta. Então, a gente vai terminar com essa experimentação. E é isso, basicamente, né? A gente vai tentar transitar por esses inúmeros textos que vocês vão ter a oportunidade de ler e que eu espero que sejam instigantes e a partir deles a gente vai se inspirar para tentar entender que escrever a vida é uma maneira de viver de um outro jeito. Então, a ideia dessa primeira aula era, como eu falei, apresentar algumas ideias gerais do que a gente vai fazer e também que vocês tivessem uma noção do tipo de texto e que a gente vai ler nas aulas seguintes
E como eu falei, essas leituras elas vão ser inspirações para os exercícios de escrita, que depois a gente vai poder comentar, e aí cada um de vocês vai trazer suas próprias experiências, suas próprias vidas escritas. Eu acho que isso que vai ser especialmente estimulante. Então, eu espero vocês nas próximas aulas. Tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo trabalho juntos e juntas.